dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para compartilharmos a palavra do Senhor e juntos ganharmos fortalecimento para a nossa fé. É muito importante que você entenda a necessidade de se alimentar da palavra de Deus com essa ministração do Espírito Santo, esclarecendo, abrindo o seu entendimento para compreender e viver através do mover da graça do Senhor sobre você. Essa graça irresistível que nos atrai para Ele. Algo nos chama para Jesus cada vez mais, não é verdade? Então você que tem conhecido o Senhor, é necessário que você se abra cada vez mais para experimentar, não é só conhecer ou entender ou fazer apenas uma leitura, mas para experimentar a verdade de Cristo no seu interior. Veja só, um dia Jesus ensinou aos homens que ele poderia fazer fluir no interior do homem rios de águas vivas. Isso ele disse por causa do mover do seu Santo Espírito agindo no interior do homem. Veja que coisa maravilhosa, extraordinária, que o Senhor prometeu e disse que aconteceria sobre aqueles que creem no seu nome. Portanto, esse é um tempo muito precioso para que você possa se livrar, se libertar de tantas coisas que têm talvez aprisionado a sua alma, a sua mente, o seu coração. Talvez amarguras, falta de perdão, angústia, tristeza, não é? Depressão, ansiedade, coisas que têm atacado as pessoas nestes dias. Mas preste bastante atenção, porque nós estamos falando nesta semana sobre imitarmos a Cristo. Sim, um chamado de Deus para a igreja, imitar a Cristo. E falamos de dois textos já na segunda e terça, e agora eu quero falar para você mais um outro texto que está na carta também do apóstolo Paulo à igreja que estava em Tessalônica, aos Tessalonicenses, no capítulo 1, do verso 2 até o verso 6. Está escrito: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas sobretudo no poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus Cristo, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito. Então aqui nós vemos uma outra passagem nos chamando realmente a estarmos vivendo de acordo, não é, com os ensinamentos de Cristo, assimilando as suas características no nosso interior, para que o nosso procedimento seja parecido com Cristo. Aliás, como as pessoas poderão reconhecer Cristo em nós, se o nosso procedimento muitas vezes é de ira, de impaciência, de rebeldia, de teimosia, não é? De murmuração, de reclamação, de insatisfação, e estamos sempre desejando as coisas deste mundo? Percebe estas coisas como precisam ser diferentes? Se somos de Cristo, é evidente que o caráter de Cristo precisa agir no nosso interior. Muito bem, vamos aprender e vamos suplicar ao Senhor que Ele nos ajude. E eu tenho convicção que a ação da graça do Senhor é justamente nos levar a esse amadurecimento. É nos conduzir dia a dia, quebrando as cadeias do nosso passado e nos levando adiante para uma nova vida. E aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a esta igreja, fala exatamente daqueles irmãos, do qual ele ficou sabendo. E então ele escreve uma carta para dizer: olha, nós recordamos diante do nosso Deus e Pai qual eram as características daqueles irmãos? Operosidade da vossa fé. Então não era só uma fé que cria, mas era uma fé que agia. Também ele diz aqui da abnegação do vosso amor. Então apenas as pessoas não tinham uma boa intenção, elas tinham uma atitude, porque abnegar-se é abrir mão de si mesmo em favor de alguém. Então eles tinham uma abnegação de amor e também da firmeza da vossa esperança. Então eles não tinham só uma sensação de esperar alguma coisa,
mas eles tinham uma convicção de esperar por alguma coisa. E ele continua dizendo, tudo isso em nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui mostra o primeiro ponto, não é, de apoio em que eles faziam todas estas coisas por causa de Cristo, imitando a Cristo. Mas ele diz ainda mais, que aquelas pessoas receberam a palavra de Deus. Então ele fala no verso 6, com efeito, vos tornastes imitadores nossos. Ora, é muito interessante perceber que nestes dias, quando as pessoas estão dentro da igreja, elas entendem que uma coisa é a vida do ministro, do missionário, do líder, que deve sofrer, que deve dar a vida, que deve viver um monte de coisas, e que as pessoas da igreja apenas e tão somente devem receber muitas bênçãos e ter muitas conquistas. Estas coisas são muitas vezes ensinadas dessa maneira. Mas veja o que o apóstolo Paulo está falando a esta igreja. Vocês se tornaram imitadores nossos. É muito interessante perceber esse chamado. Essa palavra está sendo repetida aqui mais uma vez, né? Nós já lemos ontem, vamos ler ainda mais uma vez amanhã. Então, ele está chamando a igreja a imitar, a fazer igual o que eles faziam, com relação à fé, com relação à esperança, com relação à firmeza da esperança, à operosidade da fé e à abnegação do vosso amor. Cada vez mais a igreja precisa crescer, não de forma entendendo que a bênção de Deus se traduz na prosperidade, na riqueza do homem. A bênção de Deus se resume naquilo que é a mudança do caráter do homem. O grande milagre na vida do homem é essa mudança no nosso interior. Portanto, se você talvez está olhando, puxa, ser igual a Cristo, como isso pode acontecer? Mas veja que o chamado aqui é para que possamos realmente crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e assimilarmos cada vez mais esse entendimento, essa vida que transforma o nosso ser. Mas preste atenção, eu tenho convicção que a ação da graça do Senhor é que age no nosso interior. Não é a nossa capacidade pessoal que faz com que a gente decida imitar a Cristo e assim será. Mas porque nós nos achegamos diante do trono da graça, humildes e sinceros, reconhecendo a nossa incapacidade, as nossas deformações e defeitos, a nossa estrutura pecaminosa, e então clamamos ao Senhor a sua misericórdia, e Ele age no nosso interior. Mas veja que esta aqui é uma carta do apóstolo Paulo a uma igreja, e ele estava realmente falando dos fatos que estavam acontecendo. A igreja estava vivendo com uma operosidade da fé, com uma abnegação do amor e com uma firmeza de esperança. Então veja, em Cristo isso é possível. Eu desejo realmente que você cresça e viva cada vez mais por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.